E seja bem-vindo a mais um episódio do BTLcast. Hoje a gente vai falar sobre como vender mais através da inteligência artificial. Não só vender, mas produzir, performar muito mais. E para quem não me conhece, meu nome é Júlia Ottoni, eu sou empresária, sou sócia da BTL Educação aí junto com o Cleiton. E, bom, basicamente hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Se apresentei pra galera, amor. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Querubim na área. Sou empresário, mentor, treino e lidero pessoas há mais de 12 anos. Sou um dos fundadores da BTL Educação, uma escola de negócio com mais de 170 mil alunos em 39 países. Somos responsáveis pelo maior movimento de profissionalização de empreendedores do Brasil. Então, você que está chegando aqui, você que é empreendedor, você que é empreendedora, pode ter certeza que está no lugar certo, porque hoje você vai aprender a como utilizar as ferramentas de inteligência artificial para você conseguir vender mais, ter mais produtividade, ter mais tempo, conseguir performar mais no seu negócio. Não é, amor? Bora. Você pode esperar o que hoje do episódio, amor? Pode esperar fritar. Episódio revolucionário, literalmente, né, amor? Fritar neurônio, não é? Exatamente. Muito bom. Bora. E afinal, amor, o que é inteligência artificial? O que você pensa sobre a inteligência artificial? Porque eu acredito que sempre que a gente vai falar de um assunto, a gente sempre precisa entender qual que é o modelo mental que a gente precisa ter para entender sobre um assunto. Uhum. E eu percebo que as pessoas, né, têm-se muito falado sobre inteligência artificial, mas muitas pessoas elas não entendem ainda o que é realmente inteligência artificial, tem até um certo preconceito ou um nível de entendimento baixo, ou ainda ela acha que é algo distante, que é futurista, que é coisa do exterminador do futuro. Né? O que você pensa sobre inteligência artificial? O que você acredita sobre essas ferramentas? Antes de falar o que é em si, amor, que é uma parte um pouquinho mais técnica, a gente pode falar de forma simples, né? Mas o que eu percebo é que vai fazer muita diferença, eu acredito que é o modelo mental, né, que você perguntou. Que a gente tem que pensar dessa forma, e que por muito tempo eu não pensei, é que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, muitas oportunidades às vezes passaram pra gente, como, sei lá, o Instagram. Bombou o Instagram, todo mundo começou a se posicionar e muita gente demorou e aí agora tá começando. Dá pra crescer? Ainda dá, mas é diferente de quando estourou. Depois foi o TikTok, estourou. Quem chegou primeiro ali foram os pioneiros naquela plataforma e explodiu. Assim como lá atrás eu fui meio que pioneira ali no YouTube, né? Quando todo mundo tava começando, eu comecei. Então, isso me ajudou a crescer mais. E o mesmo é com a inteligência artificial, só que de uma proporção completamente diferente, né? Porque é o que a gente tava conversando no bastidor. A internet, ela já revolucionou, de certa forma, a forma de a gente consumir tudo, né? Agora, a inteligência artificial vai ser muito mais. Depois pode falar mais sobre isso. Só que a gente tem que aproveitar esse momento, porque é uma janela de pouco tempo para a gente conseguir crescer muito rápido e realmente se destacar com a inteligência artificial. Que daqui a um tempo, né, quem não estiver usando vai ficar não só para trás, mas literalmente vai passar necessidade. Então as pessoas têm que se espichar, têm que ficar esperto, porque realmente esse é o momento de começar, de entender mais sobre o assunto, começando pelo básico, né, o ChatGPT, mas enfim, entender o que é inteligência artificial, que é o que você vai fazer hoje aqui no BTLcast, um pouquinho, né, amor? É o começo, mas não fique só nisso. Aproveita e já mergulha nessa onda, porque com certeza quem chegar primeiro bebe água limpa. Eu acredito que todos os programas mentais, né? E os programas mentais eles vão construindo a nossa vida. E tem um programa mental que eu acredito que vai fazer todo sentido para o uso da inteligência artificial. Esse programa mental é que eu estou comprometido com o resultado, eu não quero estar certo. Queira ter resultado, não queira estar certo. A maioria das vezes as pessoas querem estar certas. E aí, se o que você faz desse certo, você já teria muito resultado. Se o que você faz, a forma como você faz desse muito certo, você já teria mais muito, muito resultado. Então, antes de estar preocupado em estar certo, esteja mais preocupado com o objetivo, com a missão. Que toda vez que algo novo surge, a gente tem medo. Normal, da natureza humana. E tudo, daí as pessoas começam a falar em teoria da conspiração e as pessoas começam a ficar em pânico. Mas se a gente olhar toda a inovação, e tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Exato. Pensa só se você tem isso é uma metáfora, né? Tem um rio na frente de casa. Esse rio, ele é profundo. Esse rio, ele tem uma correnteza, ele pode matar alguém? Pode. Sim. Se a pessoa não souber nadar, não souber se relacionar com aquela
com aquela água, com aquela ferramenta, com aquela força da natureza, ela pode se prejudicar com aquilo. Agora, desse rio pode ser extraído pesca, pode ser construída uma hidrelétrica nesse rio, fornecer energia para as pessoas. Então, o rio é como se fosse só uma ferramenta. O que vai acontecer com essa ferramenta é o nível cognitivo das pessoas que estão perto da ferramenta. Sim. Então, se tem uma pessoa que ela é imatura e não sabe nadar, ela cai, ela morre. Agora, se tem uma pessoa que ela tem uma mente com profundidade de visão, ela consegue construir até uma represa ali e dali tirar energia elétrica. O rio é o mesmo. Então, eu penso, meu modelo mental é que a inteligência artificial, ela pode e já foi usada para o mal. Tem golpes, a pessoa deu um golpe de 80 milhões. Não sei se você ficou sabendo essa notícia. Logo que surgiu a inteligência artificial. Eles entraram numa reunião com o CEO de uma grande empresa, usaram uma inteligência artificial para disfarçar o rosto. As pessoas não sabiam que dava para fazer aquilo com IA. Fizeram ele confiar que realmente estava conversando com o CEO dessa grande empresa. Foi feita uma transferência e ainda usaram o Bitcoin como transferência. Mais de 80 milhões de dólares foi o roubo que eles conseguiram fazer usando inteligência artificial. É um estelionato, né? Usando inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial pode ser usada para o bem, como já tem sido usada. A China inaugurou um hospital todo funcionando com inteligência artificial. Não tem seres humanos. Não tem nenhum humano. É 100% inteligência artificial. E não é ser futurista isso. Então, eu percebo que... Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Eu percebo que é um modelo mental, quando a gente olha para as coisas, não queira estar certo, queira ter resultado. E você entender que uma ferramenta, ela sempre pode ser usada para o bem e para o mal. Acho que acredito que a vida muda. E outra coisa que eu acredito que as pessoas devem ter é um lema da nossa empresa, né, amor? Sucesso é uma velocidade. Boa, amor. E é hora de ter muita velocidade. Muita velocidade. Né? E cada vez que a gente tem uma nova revolução tecnológica, o mundo ele acelera. Né? Imagina que doido que é isso, amor. Anteriormente as pessoas andavam de charrete, de carroça. E elas reclamavam que elas não tinham tempo. Mas quanto tempo elas perdiam para fazer uma viagem, para se locomover? Elas não tinham tempo. Né? Aí inventaram o carro. O carro mais veloz, não é? Sim. E o que as pessoas começaram? Continuaram não tendo tempo. Ficaram mais velozes, mas ainda continuam não tendo tempo. Aí as pessoas não conseguiam conversar umas com as outras. Demorava. Aí foi inventado o telefone. Então imagina o quanto que você tinha que caminhar, viajar para ver um parente distante, para conversar com amigos, você tinha que se deslocar. Aí inventaram o telefone, encurtou a distância, mas as pessoas continuaram sem ter. Quantas vezes você ligou para uma pessoa que você ama hoje? Não ligou para ninguém. Porque não tem tempo. Então, quanto mais a gente avança, parece que essas evoluções tecnológicas vão nos dar tempo e parece que a gente fica cada vez mais... que a gente acostuma com o novo tempo que leva pra fazer aquela tarefa, todo mundo consegue fazer. Aí fica naquela loucura de cada vez ficar mais produtivo. Não acho errado a produtividade, sou um cara extremamente produtivo, mas eu estou... É uma reflexão, é uma reflexão agora sobre isso. Então, o celular veio. Hoje você pode seguir todos os seus 500 amigos no Instagram. Ninguém tem 500 amigos, né? A gente segue lá, um monte de pessoa nem sabe o nome das pessoas direito. Mas encurtou tempo. E agora tem inteligência artificial. As pessoas não respondem mais e-mail. Não tem por que responder mais um e-mail. Não tem por que você digitar um e-mail. Você coloca na IA, a IA faz o e-mail pra você. Não tem mais por que você escrever. Você sabe que minha letra é feia, né? Você sabe, né, amor? Sei. Acredite, a minha letra é extremamente feia. Tipo árabe. Assim. E eu reprovei na 3ª série do ensino fundamental. Você sabe disso? Não. Eu reprovei na 3ª série do ensino fundamental e eu acredito que foi em português. Eu não lembro direito, eu era pequeno, eu acredito que era em português. E eu tô só puxando esse link aqui, porque é uma das fábulas que as pessoas têm, que elas acreditam que as pessoas bem-sucedidas, elas são pessoas extremamente inteligentes. E elas não são pessoas extremamente... vamos lá, a palavra inteligente... Ok. É um tipo de inteligência. Ela não é uma pessoa, muitas vezes ela não é uma pessoa tão instruída. E eu sempre foquei a ser melhor em alguma habilidade que eu já tinha. Eu era muito bom em matemática, eu era muito bom em relacionamento, em comunicação. Eu sempre tive esses talentos naturais. E eu sempre foquei mais nisso. Um esportista, gostava muito de esporte. E eu não dava atenção para isso.
Aí você sabe que hoje, eu não preciso mais escrever. E a IA escreve e corrige todos os textos pra mim. Porque se eu escrevesse meus textos, eu tô fazendo aqui uma confissão pública, não é? Eu tô falando de uma vulnerabilidade que eu tenho. Mas hoje eu pego o áudio e eu mando o áudio pro chat, o que eu quero falar, e ele só escreve. Então, eu percebo que as ferramentas, elas estão dando cada vez mais possibilidade da gente acelerar e fazer mais coisas. Isso é muito bom, porém nós temos que ter um modelo mental do sucesso a uma velocidade, que é o Link. Sim. Por quê? Porque essa é a revolução tecnológica mais veloz da história. Internet. Quem é da época mais antiga tinha internet escada, fazia aquele barulhinho, tinha que ir de madrugada. Eu era pobre, tá? Então, eu vi isso na casa de um amigo no final de semana. Eu não... Tá tudo bem? Me ajuda, tá procurando Tem um barulho alguma de coisa. água, tô com medo de ter estourado. Cancelado, cancela isso aí. Pode falar. Cancela isso aí agora. Cancelado, repreendido em nome de Jesus. Tá louco. Vamos lá. Mas é o chuveiro do vizinho. Vai, amor, pode continuar. Tá cancelado. É que uma vez estourou um cano aqui e aí inundou tudo. Acordei de madrugada. Foi um trauma. Ela lembrou disso. Então, se tu parar pra pensar, essa revolução, ela é diferente das outras. A internet, o pessoal ia lá de madrugada, eu era pobre, né? Minha mãe não tinha dinheiro pra internet. Foi ver a internet depois de grande, na escola. Então, as pessoas, elas tinham que ir de madrugada acessar a internet porque era mais barato. Tinha um pulso lá, eu não lembro direito como era. Ainda assim, todo mundo ficava, será que vai ter internet? Porque quem era... O Brasil é um país pobre, a maioria das pessoas não devia ter internet em casa. Você tinha internet em casa, Daniel? Não, né? Eu demorei pra ver a internet também. Mas era uma parada, será que vai ter internet? Será que as pessoas vão usar? Hoje, tu consegue imaginar a tua vida sem internet? Tu consegue, amor? Não. Não tem como, né? Celular, rede social, lembra do Orkut? Tinha uma pasta de foto, viagem, não sei pra onde, né? Lembra? Eu não tinha muita viagem, então... Os traumas da infância. Então, mas será que as pessoas vão usar a rede social? Hoje você consegue se imaginar sem um WhatsApp, sem um Instagram, sem um YouTube, sem um Spotify? Não tem como. Só que será. A inteligência artificial é a única revolução que ninguém contesta. Você tem dúvida que a inteligência artificial vai ganhar o mundo e todo mundo vai ter que usar? Não. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então ela é diferente das outras. E qual que é o meu ponto de inflexão aqui? É que diferente da internet, diferente das redes sociais, que deram capacidade de comunicação, a inteligência artificial dá capacidade produtiva. Então o que você levava antes horas para fazer, digitando, escrevendo, a inteligência artificial vem e faz em segundos. Antes você demorava para conseguir construir programar, criar um sistema, agora vem a inteligência artificial e programa, escreve linha código em segundos, te dá um SaaS, te dá um front de um site. Então, diferente das outras coisas, ela deu capacidade produtiva, não só capacidade de comunicação. E isso faz toda a diferença. Então, essa é a minha visão para... A gente tem que ter dois modelos mentais, um programa mental, você anote isso, se você que está ouvindo. Queira ter resultado, não queira estar certo. Para você sempre estar querendo evoluir, melhorar, desapegado do jeito que você faz as coisas, porque o jeito que a gente faz as coisas muda muito rápido, em tudo. Segundo programa mental, sucesso a uma velocidade, porque mais do que nunca vai ser uma das evoluções históricas mais rápidas da humanidade. Esses são meus dois programas Terceiro mentais. programa mental, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, escreva isso, quem chega primeiro bebe água limpa. Beber um golinho d'água pra... Muito bom, muito E bom. você tem... O que você acha, amor, das pessoas que têm medo da inteligência artificial em relação ao mercado de trabalho? O que você pensa sobre? Muito bom. Pra ser sincero, assim, quando eu vi todo um fluxo de inteligência artificial fazendo anúncio, contratando uma pessoa, entrevistando, chamando no WhatsApp, eu tive um temor. Te contei, estava num grupo de empresários que a gente faz parte, todos grandes empresários, faturam múltiplos milhões de reais por ano. Esse cara, inclusive, tem uma empresa que é avaliada em 2,8 bilhões de reais, estava palestrando, falando o que eles estão fazendo com a IA. A gente usa IA desde 2022, na nossa empresa, numa das empresas. Porém, a gente só começou a entender o que realmente era IA há poucos meses, porque estava errada a forma de pensar. A IA pode fazer tudo. Então, assim, o que você pensa do desemprego? Todo mundo que não aprender a usar a IA tá fora.
Acabou. Se você não aprender a usar a IA, você vai ser demitido. Porque a IA é mal? Não. A IA deu capacidade produtiva, eu acabei de falar. Então, se a IA deu capacidade produtiva, por que não usar essa ferramenta para produzir? Exemplo, eu tenho um carro, uma Porsche ali fora, e eu preciso ir para um lugar. Não, mas eu vou caminhando. Não tem lógica. É uma ferramenta que ela vai fazer você ir chegar mais rápido, você ir mais longe, você ir melhor, ir mais eficaz, mais eficiente. Então, não tem lógica não usar. Só que as pessoas vão ser resistentes a isso e a IA vai substituir muitas pessoas. Quais tipos de pessoa que a IA vai substituir? Aquelas que não sabem sobre IA. Porque sempre vai precisar de um ser humano em algum nível comandando. Exato. Isso eu tô falando agora, né? Se fala de IA generativa, inteligência singular geral, se fala de uma super IA que vai construir outras super IAs que vai pensar por si só. Não sei. Vamos ver o que acontece. Saber, né? Não dá pra próximos capítulos. Pode ser que aconteça. Eu acho que esse ainda vai demorar um pouquinho. Não, se acontecer, acabou tudo, tá? Tu sabe disso? Você entende que é isso? Acabou. Imagina uma super IA que ela pensa por si só, não precisa mais de ser humano e ela tem a capacidade de criar outras IA. Eu acho que o fim do mundo tá chegando. É Skynet. Para outro dia, né? É Skynet isso aqui, é Exterminador do Futuro. Mas é o que a gente tava falando, né? É o fim do mundo, né? Muita gente tá trazendo esse ponto. Eu acredito que sim, pode estar próximo, mas a gente tem que aproveitar, né? A janela de tempo que a gente tem e usar da forma adequada, né? Usar o que a gente tem pra explodir. Sempre de uma coisa que aparentemente tem algo ruim, vai ter algo bom, que a gente tava conversando. E o que você falou é verdade. Mesmo tendo seres humanos, mesmo tendo muita IA e tal, nunca vai ser... Nunca não, mas até acho que os próximos 3 anos não acredito que vai substituir totalmente. Porque até hoje, por exemplo, para usar o chat GPT, que é uma coisa bem simples, né? Mas eu acredito que isso a gente funciona para tudo. Para usar o chat GPT, você tem que ser, de certa forma, um pouco inteligente ali também para fazer as perguntas, para montar o prompt. Se eu entendo de roteiro, eu vou saber muito mais construir um conteúdo com o chat GPT do que uma pessoa aleatória que, mesmo que ela tenha um prompt pronto, talvez ela não vai... Prompt, né, para quem não sabe, é a pergunta. Aí já é uma coisa um pouquinho mais técnica, né? Mas, basicamente, o prompt é o comando que você dá pro chat ou qualquer inteligência artificial para ele construir ali algo para você. Então, quando você vai dar um comando para poder aquela inteligência artificial construir aquele algo para você, se você não tem essa expertise sobre aquele assunto, não vai ficar tão bom. Então, mesmo você... Então, eu prefiro ter pessoas especialistas ainda naquela área para pelo menos ela ter uma noção de como conduzir, de como melhorar. Talvez daqui a uns anos não vai ser mais assim, mas hoje eu vejo que ainda precisa, sabe? A visão é que se isso não acontecer, a IA falhou, né? Se qualquer pessoa do mundo que quiser falar, eu quero fazer um conteúdo sobre posicionamento. Se a IA não conseguir fazer isso, a IA falhou. Porque é para inteligência artificial ser inteligente. Então... Mas ela é... Beleza, que você está comparando ela agora. Agora. Mas se não acontecer isso no futuro próximo, a inteligência artificial falhou. Sim. Se ela não conseguir fazer... Eu preciso de construir um SaaS. E ela não fazer tudo sozinha, a IA falhou. É que o que eu tô aprendendo é que a inteligência artificial, ela é inteligente de acordo com o que você alimenta ela. Não vem do além a inteligência dela, né? A gente fica se perguntando de onde vem a inteligência da inteligência artificial. O chat, por exemplo, que é o que todo mundo conhece, por isso eu sempre uso de exemplo, ele foi alimentado. Então, aquelas informações que estão ali... Alimentado com o quê? Com informações. Mas da onde? Tudo que a gente conhece, não veio do além. Exato. Então, Tudo. Mas ele tem que ser alimentado para poder ele ter aquela informação. Hoje é assim, né? Não sei se daqui a pouco ele vai ser conectado com várias redes sociais, mas hoje já não. É. Não, o chat não é conectado com o Instagram. Você pode conectar se você quiser, mas ele não a inteligência, ele já tem um banco de dados, gasta bilhões de dólares só para alimentar com informação. Sim, ele tem um banco de dados, mas tudo tem que ser, tem que vir de algum lugar a fonte, é isso que eu tô falando. Então, ele vai vir de algum lugar aquela informação para poder ele alimentar. E esse é o ponto, amor. Esse é o ponto. Ela já está alimentada com tudo, já pegaram todas as enciclopédias, já alimentaram. Tem clusters hoje os clusters, se você pegar qualquer livro que você leu, que te deu as tuas habilidades hoje, qualquer livro que você leu, e pedir chat, me faça um resumo, ele vai te dar o resumo na hora. Porque ele está conectado. O erro do ser humano foi conectar a inteligência artificial na internet. A partir do momento que ele conectou a inteligência artificial na internet, a inteligência artificial tem acesso a toda a história da civilização humana. Tudo. Já tá. A IA já tem acesso a isso.
Então, por que quando a gente faz um roteiro pro chat, por exemplo, ele não entrega de uma forma tão legal Perfeito. do que quando você alimenta ele com informações estratégicas? Eu posso te falar duas coisas. A primeira coisa, a sociedade recebe as informações 20 anos depois que elas estão em desuso, tá? A internet ela foi criada para meio militar. Os militares sempre usam as coisas primeiro. Então a internet foi criada como uma maneira dos militares conseguirem se comunicar sem o inimigo plotar as informações que estavam sendo comunicadas entre exércitos. Depois de anos, a internet foi liberada para a população. A inteligência artificial existe há muito tempo, usada pelos militares. Agora ela é liberada para a população e ela é liberada com restrições. Eu estou entrando em teoria da conspiração aqui, mas é só você ser lógico. O que nós usamos hoje já é antigo, já é ultrapassado. É ultrapassado demais. Você fala de computação quântica, já existem computadores quânticos, que em vez de ser 0 ou 1, eles têm outro jeito de resolver as coisas. Não quero entrar em detalhe técnico, senão a gente vai confundir a cabeça do povo. Mas só isso que eu estou falando aqui, que é o teu questionamento, falando, mas é porque que a IA ela precisa de um prompt. É porque a versão que a gente usa é a versão mais limitada de uma inteligência artificial. Não é a versão... Exato. Então essa que a gente tem hoje, ela não é alimentada com todas as informações. Por isso, ou não treinada, talvez essa é a melhor palavra. Ela é alimentada, mas ela não foi treinada para... Porque o que eu quero dizer é que a inteligência artificial, por mais que ela seja muito inteligente, ela é, de certa forma, ela é como se fosse um ser... Não, ela é como se fosse um ser humano. Só que ela processa mais rápido as informações, essa é a única diferença. Mas ela precisa das informações, ela precisa do comando, ela precisa de uma... É como se ela fosse um funcionário. Então a IA é como se fosse um funcionário seu. Que você vai direcionar, você vai mandar as informações de forma organizada, de forma que faça sentido. Claro, Perfeito. Ela é mais inteligente, então se você mandar tudo doido lá, ela vai conseguir interpretar, mas não da melhor forma. Então se você sabe organizar, se você sabe treinar e direcionar ela da forma certa, você vai ter um resultado muito melhor. Então, é isso que eu tô falando, sobre alimentar, sobre treinar. A metáfora que eu uso sobre usar a inteligência artificial, imagine que vem o gênio da lâmpada aqui. Aí, é uma pessoa que ela não tem uma perna. E ela fala assim, o gênio fala, seu desejo é uma ordem. Aí a pessoa pede, eu quero ficar com as pernas iguais. Aí ele vai lá e pum, tira a outra perna. Ficou com as pernas iguais, não foi? Seu desejo é uma ordem. Agora não tinha uma perna só, agora tá com as duas cortadas. Isso é uma pessoa que não sabe perguntar para a inteligência artificial. Mas a partir do momento que você sabe perguntar para a inteligência artificial, que dá um contexto e construi um bom prompt, hoje... ela responde muito bem. É claro que você vai dando feedback, tem algumas vezes que ela alucina, mas ela responde muito bem. Muito, muito bem. Muito. Se você conseguir dar todo o contexto, é por que o ser humano quer fazer? O ser humano ele ficou 10 anos lá aprendendo uma coisa, fazendo um jeito de uma forma, aí ele vem em 5 linhas e ele quer mandar para a inteligência artificial e quer que ela faça do mesmo jeito que ele. Mas se ele pegasse os 5 anos de estudo que ele teve, os 5 anos de conhecimento e perguntasse baseado em tudo aquilo, aí ela faria melhor que ele. Hoje ela faria melhor. Essa é a minha visão. Então, na verdade, a gente só quis acelerar as coisas, né? Eu quero resumir 10 anos que eu tenho de experiência em 5 linhas de pergunta e quero que a IA faça melhor do que eu. E se ela não fazer, nossa, meu Deus. Não fez. Não fez certo. E aí, então, é minha visão, tá? Quero que você compartilhe. Eu tenho uma visão que é assim, tenho todo o conhecimento e a gente não sabe perguntar. Ou a gente não tem paciência para perguntar e treinar, já. Essa é a minha visão de uso de inteligência artificial, bem pessoal. E eu tô falando também que eu muitas vezes não tenho paciência, né? A pessoa vai lá, se você usa só o ChatGPT, você não usa IA, tá? Você tá no nível 0, amador. Se você só usa o ChatGPT. Então, a pessoa quer lá perguntar 2 linhas, eu quero que você faça um livro. Daí ela vai lá e faz um livro. Mas não era assim que eu queria. Contexto, comportamento, qual que é o embasamento, tem que dar esses parâmetros. Se você dar um Google agora e pesquisar como fazer um elevador, vai aparecer? Vai aparecer ou não vai? Sim. Vai, mas talvez não apareça o jeito que você queira. Porque na internet tem infinitas possibilidades de como fazer um elevador. É um elevador profissional? É um elevador artesanal?
Sim. Então, vai muito do contexto. Essa é a minha visão de inteligência artificial. Não, concordo com essa parte. Eu acho que, até, por exemplo, a produção de conteúdo, que eu acho que as pessoas usam o chat hoje para coisas assim. Perguntar, sei lá, o que eu tenho na minha pele, se ela tá com uma mancha diferente. Ou, produzir conteúdo. Algumas pessoas já estão começando a entrar nesse nível. Ainda não usam para coisas mais avançadas, né, nos negócios. Mas eu acho que para esse básico de saber informações, criação de roteiro, as pessoas já estão usando. E exatamente isso que você falou nesse sentido. Será? Eu acho que todo mundo usa muito. Não, algumas já estão começando, sim. Você não usa a inteligência artificial no mínimo umas 10 vezes por semana? Faz um roteiro aí pra mim, só que é o que você falou, do jeito errado. Faz um roteiro aí pra mim. Eu sou dentista, cria 5 roteiros de conteúdo pra mim, é assim que as pessoas fazem conteúdo no ChatGPT. Então, esse é um dos maiores erros, né? Entrando ali na parte dos erros que as pessoas cometem, eu acredito que esse é um dos maiores erros, perguntar de forma geral. Então, pra gente conseguir, por exemplo, vamos voltar para aquela linha de que ele é seu funcionário. Para ele conseguir compreender aquilo que você quer e realmente entregar informações, para a produção de conteúdo eu vejo que organização é uma coisa que faz muita diferença. Então, quando eu mando um áudio no GPT, no ChatGPT falando, eu quero que você faça isso, de forma bagunçada, ele vai ter uma resposta, mas não vai ser tão boa. Quando eu mando mais organizadinho, eu vejo que em tópicos, até dá pra grifar, né? Eu aprendi a grifar no ChatGPT, botar um símbolo lá que simboliza o grifar pra ele. E ele interpreta melhor, porque ele entende, que essas são as palavras principais. Entendi. É dessa forma que, enfim, ele consegue compreender melhor, assim como o ser humano também compreenderia. Então isso é uma coisa que eu errava muito no começo. Eu falava de forma aleatória, ele vai entender. Mas você quer um roteiro bom de verdade? Faça primeiro tópico, né? É fazer organizadinho. Que é igual um ser humano, ele vai conseguir compreender muito melhor se você organizar. E, além de organizar, né, dá muito contexto pra ele, que é o que a gente não dá. Muito bom. Você entrar entrando, segura esse conteúdo aqui, porque a gente tá entrando em produção de conteúdo. E produção de conteúdo é uma das formas que todo empreendedor tem de captar mais cliente, de reduzir o custo de aquisição, que é o CAC, de fazer com que mais pessoas conheçam a marca deles. Exato. E muitas vezes as pessoas, elas sabem que elas precisam produzir conteúdo nas redes sociais e elas não produzem conteúdo porque elas não têm tempo. Ou elas não sabem o que fazer, como fazer. Então, uma das formas de fazer mais, de vender mais usando a inteligência artificial é através da produção de conteúdo. E quando o assunto é produzir conteúdo com a inteligência artificial, que é muito bom, vem esse ponto. E se você quisesse elencar assim, os 3 maiores erros na hora que a pessoa vai produzir conteúdo usando o ChatGPT, o que ela comete? Os 3 maiores... Você que usa mais isso que todo mundo, né? Os maiores erros que eu vejo na hora de produzir conteúdo com o ChatGPT, primeiro, é o que eu falei de deixar tudo desorganizado. Então, você manda um texto gigantesco, um áudio gigantesco, sem organização. Então, assim como o ser humano ficaria confuso recebendo essa informação, ela também vai ficar. Ela vai entender, mas não da melhor forma. Então, primeiro ponto, colocar em tópicos, por exemplo, público, dores do meu público, tipo de conteúdo que eu quero que você faça, é um conteúdo educativo, é um conteúdo conexão, é um conteúdo de venda direta. Enfim, eu estou dando exemplos rasos, né? Mas a gente bota lá bonitinho várias informações. É um prompt pronto, né? Um comando pronto que eu sempre uso, alterando algumas coisas de forma organizada. Então, organização para mim é um ponto que eu vejo que faz muita diferença na hora dela responder. Segundo, que acaba que, né, para quem é leigo no chat, talvez não vai conseguir fazer, mas eu já quero plantar essa semente, né? Tem como a gente treinar, né, a inteligência artificial que eu estava comentando, para poder ela entender mais daquele seu assunto. Perfeito. Então, por exemplo, o nosso aplicativo do Authentic, né, ele é exatamente isso. Ele tem, né, a inteligência artificial, só que ele é mais treinado. Ele tem ele é pensado, né? A gente treinou ele para ele entender sobre posicionamento. Então, na hora que ele vai criar o conteúdo da pessoa, por exemplo, ele não simplesmente, né, faz de forma geral. Ele entende a personalidade da pessoa, o arquétipo, o público. Ele entende todo um contexto, o nicho, para que ele possa gerar aquele conteúdo. É como se fosse... Ele tem o prompt, né? Mas ele também é alimentado com várias informações, aulas nossas, nossos conteúdos, de horas, né? Ele entende tudo aquilo, a forma que eu penso, né? Talvez ele já soubesse sobre branding pessoal, porque ele é uma inteligência artificial que é alimentado, como você falou. Mas ele não soubesse a forma que eu penso sobre branding e como eu construo conteúdo para que aquele conteúdo seja extremamente magnético e viral. Então, esse que é o diferencial, sabe? De quando você alimenta, é dessa forma que eu tô falando. Alimenta e treina a inteligência para que ela pense como você, sabe? Como você pensaria.
Então, enfim, essa é uma das formas também da gente construir um conteúdo, ter uma inteligência treinada, né? Que aí é a parte da inteligência mesmo, que é do ser humano. Exato. Que é forma de chegar a conclusões das coisas, entendi. É que eu tava falando dela ser alimentada com conhecimento. E conhecimento do mundo, os livros, tá todo nela. Mas a forma que a gente pensa a nossa inteligência, o nosso intelecto... Exato. Não, a gente tem que treinar muito bem. E dar contexto, né? O terceiro ponto. Perdão. Então, o terceiro ponto é dar várias informações. Seu público... Eu falei, né? Mas enfim, basicamente dar várias informações para ela entender o contexto, entender o formato que você quer que entregue. Então, tipo, eu não gosto de receber um conteúdo cheio de informações e detalhes e sorria no segundo 3 e vira a cabeça no segundo 4. Não gosto, eu acho que fica um conteúdo muito longo, extenso. Eu sou prática, né? Eu acho que a gente é muito prático, né, amor? Então, eu já coloco para ela assim, ó, só resuma e não coloque nenhum detalhe sobre a forma de gravação, porque é assim que eu prefiro. Então, você vai colocando da forma que você prefere, né? Muito bom. Eu acredito que as pessoas precisam ter nível de consciência sobre o que é inteligência artificial. Que elas não entenderam o que é. Eu tenho uma percepção. Se você não usa 10 vezes por dia inteligência artificial, você não está usando IA. E tem 4 níveis dentro da inteligência artificial. Um nível que é usar o quê? É o chat GPT usado para pesquisa. E como é que faz isso? E como é que faz aquilo? Você está usando o chat GPT para pesquisa. Já tem pessoas que são mais evoluídas na inteligência artificial, que elas criam um assistente. O que é um assistente? É como se você tivesse um sobrinho de 8 anos de idade e esse sobrinho pegasse água para você, lavasse um prato para você. Ele não tem como fazer coisas complexas, mas ele consegue te ajudar em algumas microtarefas. Isso é um assistente. Um assistente para fazer uma copy, para fazer uma descrição do vídeo, responder um e-mail. Isso é escrever o texto para responder um e-mail. É um assistente. Aí tem o terceiro nível, que é o agente. O agente é alguém que faz algo por você. Exemplo, a gente usa agentes de inteligência artificial no nosso WhatsApp para o atendimento. Então, essa inteligência artificial, ela qualifica o cliente, ela fala com o cliente e agenda com o cliente. Se não existisse essa inteligência artificial, teria que ser uma pessoa. Então, é terceirizado para um assistente fazer. É como se ele fosse o sobrinho que já fez 18 anos e já está mais inteligente. Ele já consegue fazer umas coisas mais complexas, consegue pegar o carro, ir no mercado, consegue responder um e-mail, fazer uma ligação para você. Isso é um assistente de inteligência artificial. Você delega uma parte inteira. E o quarto nível é quando eu construo multi-agentes, que é quando vários assistentes se comunicam entre si para fazer uma atividade complexa. Então é quando o meu assistente de e-mail marketing conversa com o meu assistente de WhatsApp e falam sobre um cliente e ao mesmo tempo aborda esse cliente. Isso aí é um multi-agente, que é o que a gente tem construído dentro da Betel Educação. Então, uma visão que mudou muito para a gente da Betel Educação é deixar de ser uma empresa de educação que tem IA, a gente tem muitas IAs, para se tornar uma empresa de IA que tem educação. Isso faz toda a diferença. Então, dentro dos próximos meses, se vocês quiserem acompanhar essa transição da Betel Educação se tornando uma empresa full stack IA, que todos os departamentos pensam em IA primeiro, antes de pensar a contratação de um colaborador, de um ser humano, pensando em fazer algo com agentes de inteligência artificial. Então, esses são os 4 níveis de IA. E aí, você está em qual nível? Deixa aqui nos comentários. A propósito, né, amor? A gente não chamou. Para se inscrever. Pede pro pessoal se inscrever. Galera, se inscrevam e não apenas se inscrevam, mas toquem no sininho para vocês receberem toda quarta-feira às 18, né? 18 horas o podcast, o Betelcast, aí o nosso episódio novo. E de verdade, não custa nada para você e isso faz com que a gente continue aqui inspirado, trazer conteúdo de valor para você aprender, se profissionalizar e vender mais. Muito bom. Produção de conteúdo aqui, eu acredito que é um negócio muito legal. Como é que você usa mais, amor? Sim, você falou dos erros, que as pessoas não dão contexto, que as pessoas elas não explicam para a inteligência artificial qual que é a lógica do conteúdo. O que você usa, então, para fazer os teus conteúdos? Você usa para fazer stories, para fazer... para tudo, né? Ele falou que ele vender mais com a IA, é uma das formas. Dá para usar também, mas eu faço de forma mais orgânica hoje. Uso. Você usa IA? Eu uso para responder minhas caixinhas de pergunta. Eu tenho um assistente de inteligência artificial que ele tem o objetivo de responder como se fosse eu. E aí eu vejo as perguntas, eu mando um áudio para ele falando como que eu responderia e ele só transcreve em texto, né? E melhora para ficar mais fluida a leitura. Eu uso muito Então, se você vê uma caixinha de perguntas assim, que tem um textão, não fui eu que escrevi, foi uma IA. Mas eu direcionei ela.
Eu gosto de usar também, sabia? Às vezes eu quero escrever um texto para uma pessoa no WhatsApp, eu nem quero usar o chat. Aí eu só vou falando e ele escreve tudo e eu copio e colo. Então é bom também para tudo que você quiser transcrever, né? Algum texto, alguma coisa. Mas para os conteúdos é basicamente isso. Hoje, né, a gente usa nosso aplicativo, usamos também os nossos prompts, os nossos agentes e assistentes que a gente tem para auxiliar, é isso que eu uso. Mas é mais para Reels. Não uso para Stories hoje, mais para Reels mesmo. Conteúdo educativo, principalmente. Eu acho que é o que ele hoje consegue fazer com mais autenticidade. Eu crio também conteúdo de conexão no GPT, mas eu gosto de criar aquele conteúdo de conexão que ele é um pouco mais fluido, diferente do conteúdo educativo, que às vezes a gente fala certinho ali um roteiro e tal. Pensado já o conexão, eu penso nos tópicos, tipo, eu vou contar uma história. Eu não vou decorar todo aquele roteiro que ele vai falar. Eu vou pegar a ideia em si, tipo, ele vai dar várias ideias de coisas que eu poderia trazer, e aí eu vou lá e falo, né? Qual que é o prompt, o comando que você usa? Só pra gente conseguir, bem longo. Pra gente conseguir, mas qual que é a lógica desse prompt, assim? Para o pessoal aprender a usar a ferramenta de inteligência artificial para produzir, exemplo, um conteúdo. Ele tem, primeiro, todas as informações do seu público, nicho, tipo, as dores que o seu público tem, as objeções que fazem ele quase comprar, mas não comprar. Então, primeiro é o básico, né? Tudo relacionado ao seu público, nicho e tudo mais. Ele tem também, depende, né? Eu tenho prompts, por exemplo, para temas em alta. Então, eu pego e falo para poder ele linkar, sei lá, Virgínia, sei lá, qualquer famoso que esteja em alta, Acimédio, o cara pego esses temas em alta e linko com o meu nicho para fazer um conteúdo. Então, nesses prompts tem exatamente o detalhamento de como fazer esse link. Tem também o tipo de conteúdo, então eu explico exatamente se é o conteúdo educativo, conexão, venda direta, como tem que ser o formato de entrega e a linguagem, porque um problema do chat que quando a gente não treina, né, é que ele tem uma linguagem muito assim subjetiva, então ele fala de uma forma que ele fala e não fala nada se a gente não especificar. Parece que ele fica lá no embromation, no enrolation e não fala nada prático, sabe? E aí isso me irritava muito no começo. Falou e, tipo, parece palavras vazias e bonitas, mas não tem... significado. Tipo, não é prático o significado. Não é prático, sabe? Não é um ensinamento prático. E aí eu comecei a falar exatamente isso pra ele. Eu quero que você seja específico e prático. Não fale de forma geral, com palavras como X, Y, Z. Falei que ele não deveria falar, né? Pra ele ser tangível. Porque se você perceber, os conteúdos que mais viralizam são isso. É conteúdo simples, conteúdos que a pessoa consegue aplicar no dia a dia dela, não é um negócio que ela fica lá filosofando. Então, a linguagem dele, o que ele pode falar, o que ele não pode falar, basicamente é isso. Perfeito. E formato de entrega, né? Como eu quero que ele entregue, de forma objetiva, de forma detalhada, em quantos tópicos, enfim, aí é o seu jeitinho. E você vai dando isso tudo, você já tem um prompt feito ou você foi construindo esse prompt? Não, construí, né? Mas eu fui testei... Aí fazia, né, com aquele prompt, com aquele comando, ficava legal, mas precisava melhorar tal coisa. Eu fui ajustando, até ficar um prompt bom que eu vi que tava dando resultado. E aí eu tenho só, tipo... Como é que assim foi que você falou, agora tá dando resultado? Que elementos teve? Você leu e falou, isso aqui eu compraria, isso aqui eu assistiria, é isso? Quando ele acertava... É porque eu tô te fazendo essas perguntas pra quem tá ouvindo saber, conseguir entender a lógica de pensamento que você usa pra ela também, porque senão a pessoa vai dar um prompt... uma hora comigo na mentoria de conteúdo pra ele entender, mas assim, aqui eu já tenho essa expertise, eu bato o olho, eu sei que aquele conteúdo é bom, mas basicamente se você não tem essa noção, eu tenho que testar, né? Tem muito o que fazer. Mas como que, tipo, que você falou, ó, no começo não tava legal. E eu achava que não tava prático. Mas é porque você tem essa visão de construção de conteúdo, você acredita que é isso? Eu acredito que o gancho, né, o principal, o problema era o gancho tava fraco. Então, quando o gancho... Dá uma espécie de gancho fraco. Gancho é o começo do vídeo, né? É como ele fala... Que vai prender a atenção das pessoas, né? Sim, exatamente. Eu poderia dar 1000 exemplos, é que eu tô pensando assim, ó, quem tá nos ouvindo agora não tem essa maturidade muitas vezes de marketing que aí você temos. Então, eu tô... É que eu fico uma hora mostrando, né, exatamente como os ganchos são bons e ruins lá. Aqui fica um pouco complicado de eu trazer. A Ju tem um programa de acompanhamento que são mais de 6 meses que ela fica acompanhando as pessoas na construção de conteúdo, posicionamento. Só sobre gancho é uma aula de 3 horas. Então. Nossa, mas então só um exemplo para o pessoal entender. Isso é um gancho ruim, isso é um gancho bom. Pode ser qualquer coisa. Eu sei que gancho ruim é muito fácil fazer. Gancho ruim, né? Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. Não, o chat também não é tão burro assim. Mas basicamente
Deixa eu pensar. Um gancho, por exemplo, técnico. Geralmente, às vezes, ele pega... Se eu for pegar conteúdo educativo, eu faço faceta de resina, sei lá. Ele vai fazer um gancho como a diferença das facetas de resina para as facetas de porcelana. É legal para quem já tem um nível de consciência ok. Mas pensando que a maioria das pessoas nem sabe que precisa de uma faceta, esse gancho não é tão magnético. Então, primeiro eu preciso O que seria um gancho magnético nesse? Então, um gancho ruim é a diferença entre faceta de porcelana e faceta de resina, né? O que seria um gancho... Um gancho magnético, eu ia pegar, por exemplo, 2 famosos, um que ficou com a faceta bem feia e artificial, e o outro que ficou bem natural e bonito. Eu ia comparar, mostrando ali no começo, nos primeiros segundos do vídeo, o porquê que a pessoa ficou mais bonita assim, isso de um é jeito. feio, isso é bonito. Né? Não, isso seria um bom gancho. Mais ou menos por aí, mas enfim, eu pegaria uma frase impactante, mas que trouxesse essa questão. Geralmente eu pego o nome do famoso. O porquê que a faceta do Vini Júnior ficou mais bonita do que a da Virgínia? Sei lá, um exemplo, entendeu? Então... isso já atiça mais a curiosidade para ficar no vídeo. E aí eu explicaria o porquê das diferenças do tipo de faceta. Trazendo para aquele conteúdo técnico. Legal. E aí a IA chegou nesse ponto de fazer bons? Chegou. Bom gancho. Claro, às vezes eu tenho que dar aquela refinada. Tem que mandar esse prompt pra mim aí. Eu vou te mandar. Mas aí eu tenho que ficar refinando de vez em quando, mas é coisa que qualquer pessoa conseguiria, não é uma coisa complexa, muito bom. Porque ele já tá bem treinado. Muito bom, gostei demais. Gostou? Legal. Eu acredito que então na produção de conteúdo ajuda muito, né? Para quem não é muito... Descrição de Instagram, o Instagram ele entende que precisa de ter texto. Eu gosto muito de falar, então eu não tenho problema nenhum em construir uma copy. Copy é texto, né? Copy é a comunicação de venda. Eu sou muito bom na fala. Então eu mando um áudio e ela me ajuda a descrever. Ali qual que é o meu pensamento, qual que é o insight. Isso me ajuda muito com o tempo, até porque no meu Instagram sou eu que estou fazendo meus posts. Então, minha vida corrida, 5 empresas para liderar, uma porrada de sócio, né? 80 pessoas no grupo. Então, a gente precisa de tempo. Então, me ajuda muito na produção de conteúdo e você tem que produzir conteúdo. Você tem que tomar a decisão de produzir conteúdo. Senão, teu concorrente vai produzir conteúdo e você não. Ainda mais usando essas ferramentas todas. Não tem lógica não produzir conteúdo. Ajuda a vender mais. Muito mais. Sim. Uma das coisas também que mudou o nosso jogo, né, e ano passado foi 30 milhões de faturamento, foi usar a IA no atendimento. Eu acredito que é 80-20 da parada. É até legal isso, porque tem que ser franco, né? Uhum. A gente girou muito com muita coisa pra fazer com a IA. Dá pra fazer tudo com inteligência artificial. Tudo. Absolutamente tudo. Dá pra fazer financeiro com a IA. Dá pra mandar e-mail marketing com a IA. Dá pra construir um sistema todo com inteligência artificial. Dá pra programar com a IA. Se você não sabe nada de programação, você consegue, hoje com a inteligência artificial, construir um back e um front. Vai ficar bom? Talvez não tanto porque você não tem essa inteligência de desenvolvimento, mas você consegue fazer. A infraestrutura vai aguentar por muito tempo? Talvez não. Mas hoje, se você não souber nada de programação, com a inteligência artificial você consegue programar em 30 minutos, em 3 horas você programa. Uhum. Agora, tantas coisas para fazer, as pessoas se perdem. Que quer fazer tudo. Então eu pegaria uma coisa com inteligência artificial, faz aquilo e faz dar. Muito bom, né? Hoje na empresa tem umas 70 IA trabalhando. IA para tudo, todo o setor tem IA. Sim. Desde copy, os planos de negócio dos mentorados, a gente tem um programa de acompanhamento de 1 ano para os empresários, de construir processo comercial, marketing e vendas, e eles recebem algo personalizado. Ali é a minha mente na IA. Exatamente qual que é a minha análise de negócio, qual que é as decisões que eu tomo no marketing, no comercial. A gente construiu um prompt IA, construiu um agente de inteligência artificial que ele analisa. E as ações dele são perfeitas. É a ação que eu tomaria, a decisão que eu tomaria. Então, tem muita IA lá. Fora as ferramentas, né? De analisar dados, tudo que eles recebem, né? Tudo não, mas isso tem muita coisa. Mas é um nível que a gente está de empresa hoje. Para quem está começando, eu acredito que 80-20, que é onde você vai gerar muito resultado sem muito esforço, é colocar uma IA de atendimento no WhatsApp. Essa muda o jogo, né, amor? Muda porque te dá escala de atendimento. Uhum. E outra, né, eu acho que eu nunca contei isso aqui no Betelcast. A gente estava em Salvador, eu e meu sócio Kennedy, e naqueles rolês que a gente tá sem vontade, porque anote isso, você precisa se manter humilde. Tem empresário que ele quebra porque ele não é humilde. Ele chegou no nível, ele começa a ganhar uma grana, ele acha que ele sabe tudo.
E aí, a arrogância, o orgulho precede a queda, não é a arrogância, né? O orgulho precede a queda. E eu tava nesses dias, assim, que tem momento que você não tá afim mais. Não tá afim mais do quê? De sentar, ouvir gente. Às vezes porque você tá cansado e outras porque você tá orgulhoso. E aí, quando mistura os dois, é a merda. Quando o cara tá cansado e orgulhoso, se lascou. Porém, uma das perguntas que a gente sempre faz, você vai dar ROI, né, amor? Toda vez que a gente vai fazer um investimento, vai dar ROI. Vai dar ROI? Dar ROI é retorno sobre investimento. Inclusive, eu quero saber, se tá dando ROI esse podcast pra você, já deixa aqui nos comentários. Comenta a palavra ROI aqui embaixo. Comenta, deu ROI, quero saber se deu ROI esse podcast, que se mexeu com você. E aí eu não tava afim de ir pro rolê. Kennedy, meu sócio, falou, vai dar ROI? Fez a pergunta mágica. Eu falei, cara, sempre dá ROI. Porque você sempre senta com alguém, você conversa com alguém, e aquela pessoa te conta algo, te inspira algo. Isso é o poder de estar nos ambientes. É aquela frase clichê, né? O ambiente certo com as pessoas certas. Isso é muito poderoso. Isso faz toda a diferença. Empresário tem que ter ambiente. Empreendedor precisa estar perto de outros empreendedores. Empreendedores estão crescendo. Você tem que estar com alguém que está num nível acima do seu. Sempre tem o próximo nível, sempre tem o próximo passo. E você precisa estar com essas pessoas. E aí ele fez a pergunta mágica. Vai dar ROI? Tinha um encontro de um grupo que a gente faz parte, lá em Salvador. A gente foi para Salvador. Senta perto da gente, vice-presidente do Google Brasil. Ele mostra a pesquisa que se você demora mais de 2 minutos para atender o cliente, a taxa de conversão que é 80%. E é muito louco porque o primeiro minuto é 65% de perca. Então, se você não atender o cliente, chegou 10 clientes, no primeiro minuto, se você não atender eles, você perde 6,5, 6,5, já você não vai vender. As pessoas, elas estão muito aceleradas. E é humanamente possível, né, amor? Sim. Imagina, chegar 10 pessoas agora, perdemos todas. Então, a IA deu essa capacidade de escala no atendimento no WhatsApp. E é muito simples de implementar. E foi onde que mudou o nosso jogo. Então, a gente perdeu muito tempo olhando para o lado. Quando a gente teve clareza sobre um lugar que você coloca a IA e mexe ponteiro, mexer ponteiro é última linha, vai dar mais lucro, vai dar mais faturamento. Foi quando a gente entendeu que dava para usar a inteligência artificial para fazer o primeiro atendimento, ser ágil no atendimento, fazer um atendimento de qualidade, personalizado, humanizado ali, e aí isso aumentou a nossa taxa de conversão e outra, reduziu folha. Porque senão a gente teria que ter muitas pessoas para fazer essa função de pré-venda, de SDR. Então eu acredito que para vender mais, uma IA, principalmente se você faz tráfego pago, você investe dinheiro em anúncio, você está queimando dinheiro se você não tem uma IA. O lead bate lá, você não responde na hora, passa 1 minuto, 2, passou 10, então 1 hora, vixe, 1 hora você não tá convertendo mais ninguém. Tá queimando dinheiro, tu tá jogando dinheiro fora, literalmente. E muita gente fica com essa dúvida, né, amor? Ah, mas será que meu cliente não vai perceber que é uma IA falando? E não percebe, cara, porque ela não... Primeiro, ela é rápida, né? Só que ela não responde assim, pá, igual aqueles spam que a gente dá automação. Ela mandou um oi, pá, um textão, né? Não é assim. Primeiro, ela leva alguns segundinhos ali, gera uma mensagem personalizada, né, humanizada. Não dá pra saber que não é um ser humano. Inclusive, né, tem muita gente que fala, demiti minha secretária e parece que as pessoas nem sabem. Eu uso o mesmo nome lá na IA, né, da secretária antiga. Porque, cara, a melhor secretária que for, ela vai servir cafezinho, ela vai ajudar ali presencialmente, recepcionando os clientes, ela vai fazer 1 milhão de coisas. Então, ela não vai ter capacidade, assim como nós não teríamos, né, de responder nesse tempo também, mesmo que a função dela, a única função dela seja só essa. Então, nem a secretária, nem nós. Por isso que a IA, ela faz esse papel de responder rápido, só que de uma forma que ninguém descobre, né? Que é 100% humanizada mesmo, 100% personalizada, né, amor? E esse é um erro que você tem que anotar aí. Você tá em casa, anote. O departamento comercial, o departamento de atendimento ao cliente é o que traz dinheiro para casa. O dinheiro, o money, está nas vendas. Então, se você não cuida das vendas, você tem um problema. Quem que tá cuidando das vendas do teu negócio? É a secretária? Pense nisso, sabe? Porque é dali que vem o faturamento, não é de outro lugar. O faturamento vem das vendas. Se não tiver venda, não tem faturamento, não tem dinheiro. Então, eu acredito que você tem que ter um setor profissional comercial. Muito profissional. Senão você não vai fazer dinheiro. E um dos jeitos de fazer isso é colocar a inteligência artificial. Sobre ser simples, eu estava vendo hoje no dashboard, eu estava lá na Nect. A Nect é uma das nossas empresas, inclusive ela implementa inteligência artificial no WhatsApp. Mais de 6 milhões de mensagens foram trocadas na Nect por inteligência artificial. Nossa. 6 milhões, bastante coisa, né?
6 milhões de mensagens enviadas por inteligências artificiais. Muito bom, né? Lá no dashboard, um super resultado. Então, eu acredito que é um 80-20 para vender mais, produzir conteúdos, usar IA para atender cliente. Tem várias outras coisas que dá para fazer com inteligência artificial. Muitas, né? Depende muito do teu nível que você tá de negócio, o tamanho do teu time, né? Quantas pessoas tem pensando IA. Se você já está num nível acima, eu acredito que você deve estudar IA. Ter um engenheiro de prompt ou um gestor de IA, alguém pensando em IA o tempo inteiro dentro da empresa. E você também preocupado, porque o Vale do Silício fala de unicórnios de um homem só. O que é um unicórnio? Uma empresa que vale $1 bilhão. Empresas que valem $1 bilhão só com um homem atrás da operação. E o resto um exército de IA. É doideira isso, não é? Doideira. Então quem que tem que ser homem, essa mulher? É a gente. Enquanto esse tempo não chega, né, que eu acredito. Não, é esse ano, tá? De não ter ninguém? Esse ano tem uma pessoa e age. Sim, eu tô falando de outras pessoas fazerem isso, né, então. Eu acredito que a gente pode ir treinando também as pessoas que estão com a gente para elas conseguirem também sobreviver ao mercado de trabalho, né? Porque quem não... A gente criou A gente fez isso, né, lá na BT. É uma universidade. Toda quinta-feira, as pessoas que querem, a gente não obriga lá dentro da empresa. Sim. Nós abrimos o Clube da IA, não é? Exato. Que é um clube, né, onde a gente ensina, a galera ensina e troca ideia sobre IA, né, amor? Então, porque todo mundo vai precisar, é o que você falou. Então, quem estiver sabendo, a gente vai sempre lutar pelos nossos, né, pelas pessoas que estão com a gente. Uhum. Quando a gente fala da secretária, né, eu lembro desses dias que veio a revolta das secretárias lá nos meus anúncios. Ah, mas vocês querem acabar com as secretárias? Não, ela só vai talvez ocupar uma outra função. Que talvez... talvez ela só não vai fazer a função de atendimento, né? Mas o presencial, realmente, até por enquanto, né? Enquanto não tem os robôs, não tem ninguém para substituir. Talvez nunca vai ser igual, né? Então, a parte do atendimento, do recepcionar as pessoas, ela continua sendo útil naquela função. Mas é o que você falou, uma secretária às vezes não tem nem habilidade comercial para estar ali vendendo, então não faz sentido de forma nenhuma. Mas, enfim, as pessoas que realmente quiserem aprender, elas vão se destacar muito dentro das empresas, por muito tempo ainda, eu acredito. Não sei quanto, né? A gente não sabe quanto vai durar essa revolução. Aí só a Deus pertence, né? Uma coisa que eu fico me questionando. Se a gente está próximo do fim dos tempos ou não. O que você acha? E aí, será que vai acontecer a Skynet? Exterminador do futuro? A IA vai se rebelar contra os humanos? Eu tô tratando todas as inteligências artificiais bem, tá? É bem queridinho. Você vê, né, amor? Eu não brigo mais com a Alexa. Eu vou lá no shopping, a inteligência artificial fala boas compras, eu falo, claro, e lembre de mim quando vocês dominarem o mundo, que eu sou legal. Vocês que ficam brigando com a IA, vocês estão com um problema. A revolta das máquinas. Obrigada. Veremos. Muito se fala que... Aí as curiosidades, não é? Em clusters de $1 trilhão. Clusters são os lugares onde que as inteligências artificiais são alimentadas com informação. São usinas de computadores gigantescas, né? Se fala de cluster de $1 trilhão. Antes se falava de $1 bilhão, daí foi para $10 bilhões, fala de $100 bilhões, agora está falando de $1 trilhão, que são lugares gigantescos com muitas máquinas alimentando e treinando a IA. E fala-se que a IA vai consumir toda a água do planeta, vai faltar água não, vai faltar energia, que a inteligência artificial vai consumir energia, acaba interferindo na água, mas energia elétrica, porque consome muito esses computadores, esses grandes clusters de inteligência artificial, eles consomem muita energia elétrica. Então, fala que a IA vai dar um grande bug de energia elétrica, porque ela vai consumir muitos dados, e aí a gente vai ter que tomar ações. E aí, eu não sei... Vai dar o quê? Apagão? Vai faltar energia. A galera tá falando bastante que vai ter uns apagões, mas acho que não vai ser por agora, né? Essa coisa dos clusters. Não, já tá acontecendo, já tem clusters gigantescos já. Não, mas né, de acabar total assim. Cada dia que passa... Tá mais próximo. A gente tá numa corrida doideira, né? Se for parar pra pensar. Quanto tempo. E pensando nisso, sabe? Eu acredito que se Deus permite a gente encontrar alguma coisa... É porque é da vontade dele. Sim. Mais do que nunca a gente tem que descansar em Deus. Né? Não pode ter medo de nada. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem seus princípios. Romanos 8:26 tá falando isso. E
talvez é um momento onde que o homem vai ter que trabalhar menos e voltar a desfrutar a vida, voltar a se encontrar com Deus, voltar a ter intimidade, relacionamento com Deus. Eu sei que nós somos seres espirituais vendo uma experiência física, então nada disso me assusta, nada disso me abala. Então só de passagem aqui, né? Um dia nós vamos partir desse plano e mais do que nunca, eu acredito que a humanidade ela precisa de estar mais perto de Deus. Mais do que nunca, né? Homens e mulheres espirituais devem surgir para poder alimentar as pessoas, porque as pessoas elas vão ter cada vez mais dificuldade de entender quem elas são, de entender qual que é o objetivo da vida, porque tá sendo tirado muito do ser humano e colocado em coisas, né? A gente já não vive sem celular, agora vai ter inteligência artificial, a sociedade vai ficar burra, porque as pessoas já não gostam de pensar, e tem inteligência artificial que pensa pelas pessoas. Elas vão ficar cada vez mais burras. Essa próxima geração, ela tende a ser uma geração burra. E isso é perigoso, porque é uma geração que ela tá fora da sua essência. É por isso que nós devemos nos apegar a Deus mais do que nunca. Com certeza. Muito bom, né? A gente pode ficar falando de IA por anos, tem muita coisa. A gente nem falou nada de ferramenta, do que é. Eu vou fazer um pedido para você, se você gostou desse podcast, está gostando desse podcast, vou pedir que você compartilhe num grupo de empreendedores que você conhece, manda para aquele amigo e seu empreendedor, manda para ele o canal, fala esse canal que tem conteúdo de valor para o empreendedor. Realmente, nós acreditamos que os empreendedores movem o Brasil e nós devemos nos ajudar. Talvez você não consiga parar para fazer um conteúdo de valor, nós estamos parando nosso tempo aqui e o jeito de você ajudar os amigos na missão, ajudar outros empreendedores é apertando num botão. Deixa só a mensagem final, meu amor, para eles. Acho que pegando esse gancho, né, desse embalo aí do que a gente tava falando no final, muita gente fica com medo, né, de tudo isso que tá acontecendo e a gente não é daqui, né, eu acho que o que me conforta é isso, saber, eu não sou daqui, sabe, eu vou para outro lugar, né, de certa forma eu não vim da terra. Eu acredito muito nisso, que Deus, ele já tá tudo encaminhado, né, a história já tá escrita, então eu posso descansar, sabe, descansar minha mente e meu coração e trabalhar enquanto há tempo, né, de desfrutar a vida aqui na Terra, né? Porque muita gente também só fala assim, o mundo vai acabar um dia, então tá bom, vou descansar e é isso aí. Não, Deus ele criou... desculpa pra não fazer nada. Então tem os dois extremos, né? A gente precisa descansar o nosso coração, mas pra gente desfrutar, sim, as coisas que Deus tem pra nós aqui na Terra, enquanto a gente tá aqui, a gente precisa trabalhar, né? A Bíblia mesmo fala que o preguiçoso não prosperará. Então, eu acredito que é a gente encontrar esse equilíbrio entre conseguir desfrutar mentalmente também, estar com Deus, ter o nosso momento com Deus e fazer história, né? Eu acredito que a gente tá assim nos últimos anos, eu sinto isso, nos últimos anos talvez do mundo, não sei se eu vou estar aqui para ver a volta de Jesus, mas eu acredito que até esse momento chegar, a gente tem que, além de fazer a nossa parte no trabalho, cumprir o nosso propósito, nós temos que realmente batalhar para lutar pelas almas. Não tem nada a ver com inteligência artificial, mas agora veio na minha mente isso. Realmente, o nosso propósito principal, o meu propósito principal, se eu for parar para pensar agora, é isso. São as almas para Cristo que precisam ser resgatadas antes que tudo se finde, sabe? Então esse é o propósito principal. E isso se faz também com dinheiro, com influência. Então quando você cresce, quando você vira um empreendedor que vende mais, que tem mais poder de influência, que tem mais seguidores na rede social, você consegue sim influenciar para o bem também, para as causas que Deus colocou no seu coração, para que mais pessoas se aproximem de Deus, para que mais pessoas encontrem o verdadeiro propósito. Então, o trabalho ele também acaba influenciando 100% nessa missão maior, né? Então, acredito que a gente está aqui para isso. Nós temos que aproveitar esses últimos dias para fazer o nosso melhor, cumprir a nossa missão. Muito bom. Eu fui almoçar hoje com um dos nossos sócios e eu tava agradecendo a vida de um outro sócio que não tava lá almoçando com a gente. Falei, nossa, como Deus é bom me colocar essas pessoas na minha vida, porque é impossível você construir algo significativo se você estiver sozinho, não tem como. E Deus é tão bom que ele vai. Falei pra ele, é o capítulo 3 do livro de Provérbios, verso 3, é a favor dos homens, né? E aí eu acredito que Deus ele começa a organizar as pessoas, falar, esse aqui é meu filho, eu vou colocar ele nessa mesa com essa pessoa, eles vão se encontrar e eles vão construir as coisas juntos. Então não é que nós somos bondosos, é que o Espírito Santo que está em nós, ele vai ligando pessoas
Pessoas certas, no momento certo, sem você entender muito, aí você percebe que é um milagre, a obra de Deus se manifestando aqui, ali. E aí a gente tava no nosso papo, eu tava agradecendo meus sócios, falei, cara, aquele sócio, eu falei, nossa, como trabalha, como é dedicado, eu falei, mano, Deus é muito bom de colocar essas pessoas na nossa frente, né? Eu falei, aquele outro que também, agora você tá falando de conhecer a Cristo, eu falei, tá transformado, eu falei, ele falou, cara, mas olha pra mim tudo que aconteceu nos últimos anos comigo, ele também não era um cristão assíduo, entrou no caminho, a vida fluindo, a empresa crescendo, as coisas acontecendo. E ele foi muito sábio numa fala, ele falou assim, a missão do pastor é levar as ovelhas até a porta. Depois da porta, não é mais com o pastor. E a porta é quem? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é a porta é Cristo. Então a nossa missão é só falar para as pessoas do amor de Cristo, falar do amor de Deus para as pessoas, levá-las até a porta. Depois que elas tomam a decisão, aí é com o Espírito Santo. Jesus disse, ele reuniu seus discípulos antes de partir, ele falou, eu vou, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, e ele os guiará. Então a gente só tem a missão de levar as pessoas até a porta, e depois que elas atravessam a porta, já não é mais com a gente, é com o Espírito Santo. Eu tenho certeza absoluta que teu negócio vai ser mais abençoado. Você vai usar a inteligência artificial, você vai crescer, né? As comportas do céu vão se abrir. Eu espero poder te ver em algum lugar, te dar um abraço. Falar, ó, tá lá do Betelcast. Os Betels são arcanjos. Os Betels, né, são verdadeiros arcanjos aqui com a espada desembainhada, fazendo as coisas acontecer. Que você cresça, que a tua família seja tocada, que teu negócio seja tocado, que as comportas dos céus estejam abertas, que os celeiros sejam cheios, que a mão poderosa de Deus esteja estendida sobre a tua vida, que você possa encontrar o amor dele, que você possa ser um homem de valor, uma mulher de valor, uma mulher de princípio. E mais que isso, você possa ser um empresário de voz ativa, um empreendedor de voz ativa na sociedade. Mais que nunca, a sociedade precisa de bons exemplos. E esse foi mais um episódio do Betelcast, foi muito bom ter você aqui. E nos vemos nos melhores destinos desse mundo, meus irmãos. Valeu. Até a próxima, né? Beijo, valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.